E vamos para o segundo tipo de filamentos proteicos, que são chamados de filamentos de miosina. São filamentos grossos, né? Esses filamentos, na realidade, eles se enrolam e formam para cada molécula de miosina, nós temos 2 cordões de miosina que eles se enrolam e permitem a formação de 2 cabeças separadas em direções opostas, uma voltada para cima e outra voltada para baixo. Dentro de um sarcômero, nós temos um total de 1.500, ou seja, metade da quantidade de filamentos de actina. Tá? E a parte mais importante da molécula de miosina são as suas cabeças, porque são as suas cabeças que, na realidade, conseguem produzir o efeito de trabalho necessário. É aquele que consegue tracionar as moléculas de actina e produzir a contração muscular, produzir força mecânica responsável pelo movimento. Então, a imagem nós temos a divisão de uma miosina, ou seja, aqui nós temos 2 moléculas de miosina, elas são enroladas uma à outra, o que permite a disponibilização de suas cabeças em oposições contrárias. Uma cabeça voltada para cima, outra cabeça voltada para cá. E esse enrolamento das moléculas de miosina, elas acontecem numa região chamada de cauda da miosina. Então a miosina ela tem uma cauda longa, que se enrolam uma entre si, e no final essas caudas se separam, dando origem a 2 cabeças, uma cabeça de miosina para cima e uma cabeça de miosina para baixo. Lembrando que são essas cabeças que são fundamentais para se ligar aos filamentos de actina. E aí nós temos, ou seja, a cabeça de miosina, né? Terça simplório é o terminal de trabalho da molécula de miosina. É a cabeça de miosina que determina o trabalho desta molécula. É ela que é responsável por gerar força mecânica do músculo. Então, esta cabeça de miosina ela tem 2 sítios de ligação. O primeiro, que ele é chamado de ligação com actina, né? Essa ligação com actina é a parte da cabeça que permite tracionar os filamentos de actina, e um sítio de ATPase. Esse sítio de ATPase é quando se quebra a ATP para se produzir compostos importantes de energia. Por isso que o músculo ele gasta muita energia, ele consome muito ATP nesse celular. Por isso que é um órgão que precisa de uma constante irrigação, precisa constantemente estar recebendo glicose e oxigênio para incessantemente estar produzindo moléculas de ATP para produção de energia e, consequentemente, produção de força mecânica necessária para a contração muscular. Então aqui eu vou fazer uma geral antes da gente iniciar como que acontece o processo de contração muscular. Então nós temos a nossa imagem aí, a membrana celular, que ela é chamada de sarcolema, podemos esquecer. Essa membrana celular, ela envolve várias fibras musculares, e entre essas fibras musculares nós temos o citoplasma dessas fibras, em que forma o líquido sarcoplasmático, certo? Cada fibra muscular, ela também é envolvida por uma rede de tubos, o primeiro ligado à membrana, que é o túbulo T, né? E esse túbulo T, ele também se liga, nessa figura logo abaixo aqui, ó, túbulo T, ele se liga a redes de tubos chamadas de retículo sarcoplasmático. Lembrando que essa ligação, ela acontece por 2 complexos de proteína, 2 receptores de proteína. E esses receptores são fundamentais para permitir a transferência do impulso elétrico para o interior desse sarcoplasma, retículo sarcoplasmático, e posteriormente nós vamos entender. Cabe lembrar um detalhe que eu não falei, eu vou falar aqui. Dentro dos retículos sarcoplasmáticos existem bombas de cálcio. Esses retículos são importantes para armazenar cálcio. E o cálcio que está presente no líquido intracelular, a concentração é muito baixa. Então a célula muscular, por necessitar
de uma grande quantidade de cálcio, ela contém armazenamentos dessas moléculas de cálcio. E aonde que fica esse armazenamento? Dentro desse retículo sarcoplasmático. Então é no interior do retículo sarcoplasmático que nós temos verdadeiros reservatórios de cálcio. E quando esses reservatórios são ativados, esse cálcio ele migra para dentro da miofibrila, e eu vou explicar isso posteriormente como que isso funciona. Mas é importantíssimo a gente levar esse detalhe, ou seja, dentro do retículo nós temos bombas de cálcio que armazenam uma grande concentração desse importante íon para a contração muscular. Bom, aqui nós estamos identificando, agora eu vou entrar na parte mais específica, que é a parte sobre a transmissão do impulso nervoso, quando ele atinge a membrana da célula muscular e, consequentemente, o que acontece dentro dessa fibra muscular para que ela entre em estado de contração. A placa neuromotora ela é constituída, lógico, por uma terminação pré-sináptica, que é um botão pré-sináptico. A gente já estudou isso quando foi falado sobre neurônios, né, as terminações axonais. E esse botão pré-sináptico ele está em contato com a membrana da célula muscular, que recebe o nome de sarcolema. Então, quando nós identificamos essas duas estruturas, uma pertencente ao sistema nervoso, que é a fibra nervosa, né, e a outra pertencente ao músculo, que é a membrana da célula muscular, nós damos o nome disso de placa neuromotora. E não podemos esquecer que existe um espaço entre o botão pré-sináptico, que é a membrana, né, que é o espaço da placa neuromotora. Então, nós não podemos dizer uma fenda neuromotora, né? Essa fenda neuromotora ela é responsável por receber os receptores, os neurotransmissores liberados pela terminação pré-sináptica para se acoplar à membrana da célula muscular, mas isso eu vou falar posteriormente. Então, aí é só um desenho da placa neuromotora.